Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Novembro é o mês da consciência negra e dedicado ao combate ao racismo. Em Itajaí, uma programação de 45 eventos marcam a campanha Itajaí Sem Racismo. Eu estou aqui com um ícone local da temática antirracista. Eu estou falando da dona Maria Conceição Pereira. A senhora que é integrante do Conselho da Comunidade Negra de Itajaí e, assim, famosíssima aqui no nosso programa. Já ouvimos muito falar da senhora, das suas lutas. Seja muito bem-vinda. Obrigado, muito obrigado. O famoso é por conta do povo, né? Acho que é a idade também. Mas, inclusive, eu recebi, agora foi em julho, né? Eu recebi o prêmio aqui pela Câmara, o troféu, pelo aniversário de Itajaí. Foi uma indicação da vereadora Ana Carolina, né? Aí ela, porque todo mundo fala na senhora, porque tem que ser a senhora, porque... Falei, Ana, tenha certeza. A senhora recebeu o Ana de Tedel, é isso? Não, foi uma placa comemorativa nos 15 anos, no aniversário de Itajaí. Ah, sim. Então, eu recebi esse prêmio, né? E recebo muitos prêmios, realmente, recebo muitos convites. Por mais que eu queira estar me aposentando, assim, que eu já sou professora aposentada, né? Mas gostaria, assim, de estar passando, e eu procuro estar passando uma, porque eu acredito na renovação, né? Acredito na oxigenação, novas ideias, novos pensamentos, mas sempre acaba sobrando alguma coisinha, talvez pela caminhada, né? Pelo tamanho da experiência adquirida, né? É exatamente isso que eu até queria comentar. Eu acho que o seu nome, né? Ele está tão disseminado e a sua luta foi tão importante e continua sendo. O senhor tem, digamos assim, autoridade para falar sobre a temática, né? Porque são mais de 40 anos nessa batalha. São mais de 40 anos nessa batalha, né? Depois eu fui a primeira coordenadora de igualdade racial de Itajaí, e sendo de Itajaí eu fui a primeira também no estado, que Itajaí foi o local que criou, no primeiro governo Vonei, a primeira coordenadoria estadual municipal de igualdade racial, e eu fui a primeira coordenadora, né? Então, aí criei o primeiro conselho, né? Criei junto com todo o grupo de conselheiros, né? Fiz parte da criação e fui presidenta do primeiro conselho de igualdade racial para discutir essas questões institucionalmente, né? Porque até então a luta da questão racial era uma luta que vinha muito dos movimentos negros, né? Era uma luta isolada dos movimentos nas cidades, nos municípios, né? E foi também no primeiro governo Lula, quando ele criou a primeira Secretaria de Igualdade Nacional, que começou a dar essa visibilidade institucional, né? Isso foi muito rico, isso foi muito produtivo. Então, nós vamos para a minha primeira pergunta. Agora, né, com a eleição novamente do presidente Lula, que foi a pessoa que instituiu, já no seu primeiro governo, a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e essa é uma promessa de campanha agora dele. Também de reativar isso e de ampliar a política de cotas e uma série de coisas. Só que nós estamos saindo aí de 4 anos em que houve um... retrocesso. Na sua opinião, houve realmente esse retrocesso? Mas foi imenso. Ele não houve, ele aconteceu de uma maneira
que diz que negro era pesado em arroba, eram peças a serem pesadas por arroba. Usando uma linguagem que era do tempo da escravatura. Exatamente, né? Que negro não devia viver, negro não devia frequentar uma universidade. Essa questão do armamento afetou a quem? Afetou a população negra, né? Nós tivemos casos bárbaros, como foi 80 tiros de fuzil num carro no Rio de Janeiro. Que levava um músico negro. Exatamente. E quantas crianças negras morreram, né? Tudo fruto, porque daí disseminou essa coisa de negro tem que morrer, sabe? E isso aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, e nós tivemos em Itajaí um retrocesso bastante grande quando o Volney deixou o governo, né? Assumiu outro governo e não deu a importância que deveria ser dada para a questão racial. Então, eu sempre costumo dizer que ele não matou, mas ele deixou congelando na UTI, o que é muito pior. Se tivesse, acabou, não se fala mais nisso, os movimentos voltavam e continuariam sua luta, mas não, ficou lá um braço, um governo esquecido. Perdido dentro, digamos assim, daquela secretaria, fundação, que tratava de uma porção de temas bem díspares, né? E assim, não houve esse engajamento, né? Porque hoje, realmente, mesmo voltou o governo do Volney, acho que voltou bastante diferente por conta das várias coligações, mas existe um núcleo que pensa as políticas de igualdade racial, pensa políticas para essa população. O Conselho ficou mais forte, porque ficou com a força dos movimentos, entende? Então, a gente conseguiu e tem conseguido avançar, pouco, gradativo, mas avançar, pelo menos, né? O que não houve no governo anterior. E, nacionalmente, eu costumo dizer que eu sou da época da ditadura, né? Eu sou nascida em 54, então eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, eu casei, eu tive meus filhos na ditadura. E eu nunca vivi um momento tão dilacerante para a população negra quanto nesses últimos 4 anos de governo. Ficou, inclusive, né, com o esvaziamento, digamos assim, do Instituto Palmares, da Fundação Palmares. Nossa, isso foi a maior aberração. Todos aqueles ícones, aquelas figuras de proeminência negros que passaram pelo Brasil, que ajudaram a construir, que construíram tudo que se tem aí culturalmente no Brasil. Tanto cultura quanto em políticas, né? Foram construídos por nomes que foram jogados na lama, né? Para mim, aquele cidadão chamado Sérgio Camargo, né? Eu nem costumo dizer que ele é um cidadão, né? Eu costumo achar que ele é uma coisa, né? Ele destruiu tudo o que a Fundação Palmares levou mais de 30 anos para construir. Inclusive, ele queria trocar o nome da fundação. Ele pegou todos aqueles ícones os quadros, as memórias, né? Que as nossas memórias afetivas, elas são muito orais, né? E porque o povo negro não sabia ler, não sabia escrever, não sabia... Então, era muito na base da oralidade. E quando construiu-se a Palmares, né? Com aqueles ícones todos como estavam ali, gente. E ele destruiu, eu acho que isso foi o maior, assim, para mim, absurdo que pôde acontecer na questão racial no país. Isso está concatenado com
uma série de outras ações, de uma série de outro pensamento que surgiu no Brasil, surgiu ou reaflorou? Isso já tinha ficado latente ali na Eu sociedade? acho que reaflorou. Todos esses sentimentos, ao meu ver, eles já existiam. Eles estavam camuflados. Se eu expor, eu posso ser preso, se eu expor, pode me acontecer isso, estavam camuflados. Quando chegou alguém e deu voz, esses sentimentos brotaram. Como já dizer que perderam a vergonha de cometer crimes. Exatamente. Ficou, eu posso matar, eu posso destruir, eu posso, enfim, fazer o que eu quiser porque nada acontece comigo. Essa é a sensação que eu sinto, né, que eu tenho, que o sentimento já existia. E como, bom, é difícil, a gente, né, o movimento negro resistiu, assim como todos os outros movimentos, Vários. Né, o LGBTQIA+, também, pessoas com deficiência, enfim. Todos os movimentos sociais, digamos assim, conseguiram resistir a essa onda. Muitos saíram bem fragilizados e é possível reconstruir agora? Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Eu não vou ter bem a ideia da data, mas foi 1900, acho que foi 1998, quando houve a primeira caminhada a Brasília, a Zumbi dos Palmares, primeira caminhada, né, para entregar um documento ao Fernando Henrique, então presidente do país, movimentou o país inteiro, saiu gente assim, da Amazonas ao Rio Grande do Sul, caminharam, chegaram todos até ali as redondezas de Brasília, foi uma caminhada imensa, buscando esses direitos, propondo essas políticas. Isso, resultado de luta de muitos anos. Sim, ela vem desde Desde com a instituição. Desde a abolição, né? Que foi uma abolição mal acabada. Né? Realmente, a abolição, há de se perguntar, será que houve? Será que houve? Porque tu mantém um povo escravizado por mais de 300 anos. Tu traz um povo de África e ali tu destrói tudo aquilo que é o sentimento de uma pessoa. Tu separa famílias, tu separa filhos de pais, filhos de mãe, de irmãos. Intencionalmente para quebrar, para enfraquecer. Né? Faz uma travessia, e eu gosto muito de uma frase de uma mulher baiana, que ela diz que entre África e o Brasil, nós temos um mar de sangue. E se pararmos para pensar, nós temos um mar de sangue. Porque o que foi morto e jogado, o que foi jogado vivo, o que foi... Desde África até chegar aqui, foi muito sangue derramado. E essa, a senhora falava, né, da abolição que nunca aconteceu e esse racismo é estrutural desde aí, né? Não aconteceu por quê? Aí tu pega esse povo, desfruta e usa, né, do trabalho dele por mais de 300 anos de escravidão, tu dá assim numa carta, liberta esse povo sem direito à escola, sem direito à educação, sem direito à terra, sem direito a nada. Eles foram
libertados num dia e 2 dias depois eles estavam sendo presos por vagabundagem, por andarem soltos na rua, perambulando, sem ter o que fazer. Isso não é libertação, né? Aí eu até fico muito chateada. Mas vieram italianos, vieram alemães, vieram com as suas famílias, com a sua estrutura que já existiam lá, eles vieram para cá. E vieram porque quiseram, eles não foram Não, trazidos. eles não foram raptados, né? Eles não foram agredidos, eles não foram separados, eles foram eles se organizaram e vieram. Ainda aqui com direito à terra, com direito à casa, com a habitação, com direito a muitas coisas que esses negros, em Angola, existe um porto e existe a Porta do Nunca Mais. Tu já ouviu falar? Não ouvi falar. Nunca mais. Esse porto, ele tem aqui como se fosse em Itajaí, ali um molho. Ele é enorme, ele vai tipo mar adentro. E lá no final tinha uma casa, né? Um ambiente, e todo negro raptado era jogado ali. E ali ele passava por uma quarentena. Então, o que foi dito, foi muito marcante, que quem entrava ali sabia que nunca mais voltava para casa. É triste, a gente tem que combater sempre o racismo. A gente continua falando disso no próximo bloco, é só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui hoje no Câmara Aberta, que entrevista a Dona Maria Conceição Pereira, do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí. E, Dona Maria, a gente falava agora, né, Dona... Eu só prefiro ser chamada de Conceição. Conceição. Então, Dona Conceição, a gente falava aqui, no finalzinho do bloco, né, dessa questão de como foi difícil esse processo de abolição e tudo que veio a partir daí, incutindo na população brasileira um racismo estrutural, que ele não, que por muitos anos ficou contido, digamos assim, né? E infelizmente agora parece que aflorou com mais força. Como combater isso? A programação, por exemplo, né? A programação do Itajaí Sem Racismo é Itajaí Sem Racismo, né? Esse processo de combate ao racismo, eu costumo dizer que ele só pode se dar pela educação. Não existe uma outra maneira. Tu precisa trabalhar a educação nas nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, porque precisa haver uma consciência, né? Então, daí o mês da consciência negra. Porque se não houver essa consciência, se não houver esse conhecimento, nada se consegue, que não é pela força, não é pela... Então, por que a gente trabalha o mês da consciência, né? Que, inclusive, foi criado por um companheiro seu, talvez, porque ele era gaúcho, né? Oliveira Silveira, gaúcho de Porto Alegre, escritor, poeta, que criou o Dia Nacional da Consciência Negra, porque é um trabalho a ser feito, desde pequenininho.
Daí a importância da lei, a 10.639/03, que deveria estar em todas as escolas independentes de município, estado ou particulares, está na grade escolar desde pequenininho, desde lá a pequena infância, porque, como se diz, a criança não nasce racista, ela se torna racista. As pessoas se tornam racistas, porque vê dentro de casa, vê na sociedade, vê... E passa a achar que é normal ser racista. Passa a achar que é normal achar que o povo negro é inferior a si, ao próprio. Estamos aqui, nós, duas mulheres, uma branca e uma preta. O que nos faz diferente? Somente um tom de pele. Tem cérebro, eu tenho, tem coração, eu tenho, tem braços, entende? Mas a sociedade, ela nos invisibiliza, ela quer fazer com que nós não existamos, ela procura fazer com que nós nos sentimos diminuídos. Mas é preciso a proteção não, mas a ação do Estado para que isso deixe de ser naturalizado, né? Porque isso não é natural, como a senhora falou, né? O racismo, ele é social, ele é construído, então tem que desconstruir. Essa que é a parte difícil, né? Desconstruir o racismo. Porque, vamos dizer assim, a autoestima do ser humano negro, por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele trouxe, se ele buscar na história dele, a minha avó era filha de escravos. Então, ela já nasceu na lei do ventre livre, mas ela tinha algumas lembranças, ela contava, ela disse que ela tinha um irmão, ela sempre nos contou, que um dia ele apanhou tanto na senzala, que ele disse, eu vou fugir e vocês nunca mais vão saber de mim. E ela tinha aquilo assim como uma dor, que ela nunca mais soube daquele tio, nunca mais sumiu. Se morreu, se foi, ninguém sabe, né? Então, por isso, por esse montante todo, a autoestima do povo negro ela é baixa. Construída para ser baixa, né? Exatamente, ela é baixa. Eu vejo aqui em Itajaí assim, ó. Às vezes tu chega num restaurante, tu olha em volta, é todo mundo branco. Tu chega em determinado lugar, tu olha em volta, aí as pessoas passam a achar que ali não é lugar para ela. Então, essa autoestima faz as pessoas se acovardarem um pouco, a se esconderem, a não querer passar pelaquela dor, né? Pelo aquele sofrimento. Eu costumo dizer que o racismo, ele fere, ele dói e ele mata. Essa invisibilidade em relação à população negra, ela mata. A senhora falou duas questões, a questão da educação e tem, inclusive, ou já teve, não sei como é que está agora, né, uma medida, uma política pública de governo de que a história da África fosse contada, seja contada na escola, para todos, assim, seja ensinada... pela lei 10.639, né? Por quê? Porque isso ajuda a desconstruir uma porção de mitos de que na África só tem atraso. Agora, se eu não me engano, foi no jornal... Acho que foi... Não sei se é a Rede Globo que está fazendo uma série de alguma coisa assim, mas mostraram, por exemplo, que Angola, a gente até está falando de Angola agora, agora há pouco aqui no intervalo, que Angola tem
é considerado o Vale do Silício em Angola, né, na África, porque tem uma riqueza tecnológica muito rica. Exatamente. Quer dizer, e tem que mostrar isso, porque isso ajuda a desconstruir esses mitos e ajuda também na questão da autoestima. Né? Mas a própria lei, né, que é uma lei, e pelo que eu aprendi, lei é para ser cumprida. Mas não é, né? Mas não é, né? Então, a gente encontra dificuldades porque, assim, para os próprios professores, entende? Se ele não tem aquele sentimento, porque conhecimento ele já não tem. Então, se ele não tem o sentimento, ele se abstém de ir à procura, de procurar pesquisar, de procurar estudar mais, de ter mais conhecimento, né? A lei obriga as escolas a ter, são no mínimo 2 formações por ano para professores, gestores, orientadores, supervisores, sabe? Diretores, porque essas pessoas saem da faculdade, saem da academia sem ter esse conhecimento. Eu tenho uma grande amiga, hoje ela está em Joinville, professora doutora Raquel Venera, ela foi muitos anos diretora da Faculdade de História. E ela dizia, nós não damos aos nossos alunos esse conhecimento, Conceição. A própria universidade se priva de dar esse conhecimento, de fazer as formações necessárias. Isso não passa, desculpa lhe interromper, Conceição, mas isso não passa também por essa questão de que você não tem os representantes da comunidade negra, por exemplo, professores negros dentro da universidade, para que tenha um local correto de fala, de saber o que está falando, para poder passar esse conhecimento também? Também passa, porque esses são espaços que hoje nós estamos ocupando. Graças muito à lei de cotas também, né? Não, isso, né? Sim. Então, vê assim... Acho que a gente tem que ampliar, isso a gente tem que ampliar. Tem que ampliar, claro que tem que formar, tem que, sabe, tem que trazer essa juventude, tem que trazer para o ambiente do conhecimento. Sem conhecimento, nós não chegamos ali na porta. Entende? Porque, então, a gente vê no mundo... Outro dia eu ouvi a entrevista da Maria Paulina, né? E ela trabalha muito com dados, né? E ela... eu costumo dizer assim, sempre de uma maneira muito prática, né? Sem precisar ser dados do IPEA ou do IBGE. Vamos aqui em Itajaí. Hoje, em Itajaí, nós não temos um secretário negro. Tá? Nós somos 17% de população. Câmara de Vereadores, hoje estamos com um vereador negro, né? E tem também a Célia. Já é muito. Isso daqui de certo, como não deve causar tumulto na Câmara, né? Ter 2 negros para incomodar, porque quanto tempo passamos sem ter nenhum? E ainda aqui a gente ainda tem essa representação, tem câmaras que não tem. Nós acabamos de eleger uma Assembleia Legislativa sem nenhum negro. Então, para nós, se torna muito difícil defender os nossos direitos. Nós não temos voz. Entende? Isso... o fulano vai falar por mim, mas ele não... a gente usa muito, eu gosto muito dessa frase, igualdade a gente sente na pele. É igual a questão do álcool, só entende quem bebe quem já bebeu um dia. Entende? Por isso eu acredito muito nos programas de anônimos, que são experiências vivas. Se não é porque é sem vergonha, porque é isso, é porque é aquilo, não entende que é uma doença.
progressiva que mata. O racismo é uma doença progressiva e que mata, né? Nós não elegemos aqui um deputado negro, tá? Quase como se a população negra não existisse aqui no Estado. O Porque que é um engano, né? Exatamente, porque nos falta essa representação. Porque o que acontece daí com a população branca, entre os recursos financeiros, né? Põe aqui, apresenta lá um empresário, 2 mulheres candidatas a vereadora, uma branca e uma preta. Ele vai sempre fazer a opção pela branca. Independente se a preta tem mais conhecimento, se não tem, se a formação dela é melhor, se o currículo dela, a cor da pele dela vem na frente. E isso nos torna muito difícil ocupar espaços. Aí citei o exemplo da prefeitura, mas se tu for num shopping, mesmo aqui em Itajaí, Balneário, nas lojas granfinas, né, as chamadas lojas, tu não encontra uma vendedora negra. Por isso que a gente volta agora, então, a essa questão, né, da política social de cotas. Ela é importante porque ela faz, nem que seja meio que obrigada, faz... Ela abre uma brecha nesse caminho, quando há uma política de cotas. Cada loja tem que ter um, mas pelo menos vai ter que ter um. Porque na disputa nunca tem. E aí a gente volta para aquela questão, né? Se eu não tiver uma representação política lá que brigue por mim também... Como é que eu vou conseguir defender meus direitos? Por exemplo, existe nos concursos nacionais, ou agora já não sei mais como é que está, porque teve uma porção de coisas que foram desconstruídas no Brasil, infelizmente, mas até quando eu ainda estava fazendo concurso, enfim... existia, né, tem muitos estados que já colocaram a questão da cota racial também, no serviço público. Né, inclusive, já teve. Isso... Mas aqui no estado não sei se tem, acho que não tem. Não, e eu lembro que enquanto gestora da questão racial, a gente até tentou incluir no município e não conseguimos. Que seria interessante até pelas características aqui de Itajaí. Porque Itajaí é uma cidade que tem uma população negra grande. Como eu te digo, são 17%, uma mão de obra que marcou essa cidade. Né? O Porto de Itajaí foi construído por mãos de escravas, a Igrejinha Velha foi construída por mãos de escravas, todas aquelas casas lá de sobrenomes alemães foram mão escrava. Então, fora ter um número, teve um número grande que participou da construção dessa cidade e que hoje está aí ainda. Né? Então, mas aí não conseguimos, até porque quando nós começamos aqui, nós não tínhamos nada de governo. Tivemos que começar a elaborar um plano, tivemos que começar... E como foi difícil. Tá? Eu só te digo que a gente conseguiu dar alguns passos, porque assim, o prefeito queria. Então, ele sempre dizia, quando é tudo errado, me chama. Porque teve secretários que negavam-se a nos receber para falar sobre a política naquela secretaria. Eu nem sei o que falar diante dessa sua colocação. Nosso tempo aqui, se eu pudesse, ficava aqui a tarde inteira. Mas a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente fala um pouquinho mais e aí vamos entrar na questão dessa programação riquíssima de combate ao racismo aqui na cidade de Itajaí, no próximo bloco. É só um minuto.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta para, infelizmente, esse que é o último bloco desse programa, mas eu até já adiantei, né, dona Maria Conceição? A gente tem que fazer outro programa, porque é muita coisa, é muita temática, é muita história. É muita história. Então, eu costumo dizer assim que são muitas experiências vividas, né? Nesses anos de militância, eu acho que eu já vivi, para não dizer tudo, porque a gente sempre tem mais alguma coisa, né? Mas quase tudo que era para viver nessa questão. E a programação para esse mês aqui? Eu vi que tem coisas assim fantásticas na programação do Itajaí Sem Racismo. Que o Itajaí realmente, junto com o CONEG e com a Secretaria da Cidadania, a gente começa, bem dizer, a trabalhar o ano todo, né? Com os conselheiros para fazer uma atividade. Hoje mesmo está tendo uma roda de conversa com o Conselho Tutelar sobre racismo, né? Porque é importante tu formar essas pessoas. Outro dia, numa reunião nossa do Conselho, a gente teve um certo embate com o conselheiro, que ele falou, mas nós fazemos formação. Nós temos uma psicóloga. E eu discutia com ele, tudo bem, eu sei que vocês têm psicóloga, eu sei que vocês fazem formação, mas ela tem o conhecimento racial para formar essas pessoas. Aí, na época, tinha acontecido um caso com um menino ali na frente do museu, que não atendeu aos guardas, e os guardas botaram no chão. Isso foi muito falado aqui em Itajaí. Eu digo... Da questão da bicicleta, né? Porque ele estava de bicicleta. Exatamente. Eu lembro disso. Então, essas pessoas, elas têm que ser preparadas. E ela tem que ser preparada por profissionais que tenham conhecimento. Né? Então, o que é que o mês de novembro, a gente, enquanto conselho, junto com a cidadania, procura fazer trabalhos realmente de conscientizar a população, de conscientizar os secretários, de conscientizar os funcionários públicos, cada um na sua área, porque se faz necessário. Que no fim eles chegam a dizer é coisa da cabeça de vocês. Fosse coisa da nossa cabeça, um policial não dava 80 tiros de fuzil num carro branco, onde o músico ia se apresentar, sendo que ele parou o carro. E ele não fugiu. Gente, 80 tiros de fuzil. Quando eles vão abordar uma pessoa negra, eles não dão um tiro no pé, eles dão logo um tiro na cabeça ou no coração. Então, as formas bruscas de abordagem, entende? Mesmo numa secretaria de saúde, que hoje, graças a Deus, tem um trabalho assim bastante voltado, bem direcionado, né? As pessoas chegam e quem se autoafirma negro ou branco é a pessoa, não é o funcionário. Meu filho mais novo tem 42 anos. Quando eu ganhei ele aqui no Hospital Marieta, 42 anos atrás, eu tive que brigar dentro do hospital, porque o meu filho era branco de olhos azuis. Ele nasceu por conta da miscigenação de família, né? Uma criança muito branca e com os olhos muito claros. E eles quiseram botar lá na ficha que ele era uma criança branca.
Falei, Cristo, é Por meu causa filho. por causa da pele. Exatamente, ele é meu filho, ele nasceu de mim, tá? Aí eles mentalizaram que o pai tinha que ser alemão. Entende? Então, tu tem que formar toda uma população, todo um povo. E é o que a gente, através agora do mês da consciência negra, procura fazer, né? Tá aqui, ó, dia 25, tem uma blitz educativa, inclusive aqui na frente da Câmara, né? Vai ter um simpósio de memórias negras, de patrimônio afro-cultural brasileiro. Vai ter uma roda de conversa sobre mulheres do Clube Sebastião Lucas. Vai ter exposição, vai ter, enfim, palestras todos os dias. Eu estou vendo aqui, tem toda a programação realmente é riquíssima. Está lá no site da prefeitura. É só procurar lá o programa Itajaí Sem Racismo, que tem toda a programação certinha e tem coisas assim muito interessantes, inclusive. Eu estava vendo aqui, até selecionei para falar um pouquinho, né? Tem um evento, acho que é dia 12, no Centro de Artes e Esportes. Dia 12, tem. Falando sobre o aquilombamento, perspectivas e amparo. Tem também palestras sobre racismo. E tem a apresentação também de um filme que até foi feito, um filme que foi dirigido pelo Lázaro Ramos e que chama Thaís Araújo, que chama Medida Provisória, que eu já vi. E é assim, é distópico, mas pelo que a gente viu, infelizmente, nesses últimos tempos, é uma coisa que é distópica, mas ela não é tão impossível assim de ter alguém que pense dessa maneira. Né? Então, eu acho que às vezes é necessário a gente colocar algumas coisas e o interessante desse filme também é que é uma representação muito boa, porque o autor, o diretor, os atores, a produção... Todas é feito por pessoas negras. E o choque, eu acho importante. Às vezes aquilo que a gente toma como choque faz acordar para a realidade. Se olhar em volta, só ter um olhar mínimo, vai sempre encontrar algum caso parecido. Sabe? Está longe de mim. Não está longe de mim. Está do muito lado. perto. A minha neta mais velha, ela tem 24 anos, ela é enfermeira, e ela assumiu uma unidade de saúde, e no dia que ela chegou para trabalhar, a moça da recepção falou para ela assim, esse livro é das auxiliares, tu podes assinar aqui. Ela falou, não, eu sou a enfermeira Letícia, que estou assumindo a coordenação. Aí é aquele choque, sabe? Ai, mas desculpa, eu não queria ofender. Porque todo mundo tem assim, uma empregada que gosta muito, mas a empregada dorme lá no quartinho, o cachorro da madame dorme no quarto com ela. Todo mundo tem um amigo que gosta muito. Mas não se importa de fazer uma piada de cunho racista. Exatamente. Ter atitudes racistas, ter comportamentos racistas, que é isso que destrói um povo. São as atitudes, são os comportamentos, né? São os gestos. Às vezes uma palavra, aquilo dói naquela pessoa. Porque as nossas feridas, elas ainda são muito abertas. Foram 300 anos de escravidão e ainda nós estamos aí há pouco mais de 100 anos da... 120 e poucos anos. É nada em relação ao que vivemos, de como fomos libertados e o que temos pela frente. E um caminho de reconstrução agora, ainda bem. Total, graças a Deus que pelo menos abre-se uma visão para vamos recomeçar. Tá? Já não vamos mais lá do zero, que muita coisa já dá para se aproveitar, né? Já
mas é um caminho a ser trilhado. E precisamos sempre falar. Racismo é crime. É crime. Comportamentos racistas, de injúrias raciais, são crimes. E, para romper isso tudo, educação, mudança de comportamento. Comportamento, né? Adquirir conhecimento, né? E só tem um meio no mundo em que vivemos, o único meio de transformação é a educação, né? Isso é importantíssimo. Educar, educar, educar. Só assim a gente pode pensar num futuro melhor, né? Numa vida melhor, numa vida mais alegre para as nossas crianças, mais iguais, porque a nossa luta não é por querer ser mais ou menos, é por igualdade somente. Com certeza. Antes que eu esqueça, eu tenho que me corrigir, né? Eu tenho que me corrigir. Aqui a gente tem que dar a informação correta. Acho que foi no primeiro bloco, né? A gente falou que o Vale do Silício da África ficava em Angola. Na verdade, é no Quênia e Moçambique. Corrigida a informação, tá? Mas assim, professora, olha, Dona Maria Conceição, eu disse isso e repito, eu acho que a gente poderia fazer 2, 3 horas de programa e não iria esgotar, porque o seu conhecimento, para nós, ele é vital e ele é intenso, profundo. E eu lhe agradeço muitíssimo, muitíssimo pela senhora estar aqui com a gente, passando um pouquinho de toda essa sua vivência. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? Porque a minha mãe, a mulher morreu há 4 anos atrás, com quase 90 anos, ela sempre dizia assim, uma pessoa semi-analfabeta, que o importante era falar. Falar sempre. Então, na época, nós tínhamos um irmão meio rebelde, ela sentava com ele, falava. Ai, mãe, estás perdendo tempo, mãe? Não, alguma coisa vai ficar. Temos que falar. Temos que falar sempre. Certeza, olha, muitíssimo obrigada. Que bom, que momento bom. Obrigada. E para você que nos acompanha também, muitíssimo obrigada. Se quiser saber mais sobre esse programa Itajaí Sem Racismo, né, essa promoção, vai lá no site da Prefeitura, que está toda a programação. Quem sabe, né, também participe dessas discussões que são sempre benéficas. E obrigada por nos acompanhar. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Curta o nosso canal, se inscreva e faça essa nossa informação também circular com o seu compartilhamento. Até o próximo Câmara Aberta.